Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre por sermos fiel a Deus, seremos sempre perseguidos. Antes de começar, precisamos fazer duas coisas. Primeiro, pause o vídeo e curta o vídeo. Aí aqueles que estão se inscrevendo no canal, já se inscrevam no canal. Né? Eu continuo vendo, tem vídeo aí com 143 visualizações, mas só 2 curtidas e eu não tenho 143 pessoas inscritas no canal. Então, por favor, pause agora, curta o vídeo e se inscreva no canal. Já. 1, 2, 3. Pausou. Já. Muito obrigado. E não esqueça de compartilhar quando o vídeo acabar. Tá certo? Quem quiser comentar também, eu estarei aí para responder. Tá certo? E a segunda coisa, vamos fazer uma oração antes de começar a meditação. Senhor Pai amado, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Que esteja conosco neste momento, que o Espírito Santo me tome e que eu possa estar pregando essa mensagem, que o Espírito Santo fale através da minha boca, que eu seja só um instrumento e que as pessoas que estão me ouvindo tenham a mente aberta para que possam entender e compreender a verdade que eu estou tentando passar. Ajude que eu possa plantar semente na cabeça dessas pessoas e que elas possam se voltar para Deus e possamos juntos estarmos na vida eterna. Que as pessoas possam assistir os meus vídeos, ouvir até o fim, compartilhar, se inscrever no canal, curtir os vídeos, comentar, que o canal possa ser um grande trabalho missionário, Senhor. Que assim seja. É tudo para a sua honra e glória, meu Pai. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, Jesus Cristo disse, lá quando estava aqui, que todos aqueles que forem fiéis a Ele e que seguirem fielmente o que ele determina que nós seguimos, os ensinamentos dele, seremos perseguidos. Todos nós. E a Bíblia nos demonstra que isso é verdade. Quando você vê os profetas, todos eles foram perseguidos de alguma maneira. Elias foi perseguido por Jezabel. Jeremias foi perseguido pelo próprio povo de Israel que estava contra o que ele estava falando. Né? Então, você vai ver as perseguições. Né? Moisés comeu o pão que o diabo amassou com aquele povo de Israel o tempo inteiro perseguindo ele, não dando paz para ele. A gente sabe que era um povo muito fraco, muito é, fraco em fé. Não confiavam em Deus, mesmo tendo visto tudo aquilo. Será que nós, no lugar deles, vendo tudo aqueles feitos, as 10 pragas no Egito, a abertura do Mar Vermelho, será que dali em diante a gente não teria fé suficiente em Deus? Arrancou a gente da principal reino que existia naquele momento? Vencer depois a guerra no deserto, transformar a água amarga em água doce, água potável? Será que tudo isso não serviria para a gente se confiar em Deus? E ainda mais depois das cordonizes que apareceram, o maná caindo do céu, as roupas que não se estragavam. Será que tudo isso não era motivo para a gente confiar em Deus? Será que nós também rejeitaríamos a Deus assim como eles fizeram naquele momento? Pois eles não tinham a Bíblia, eles não tinham ninguém pregando assim como eu estou fazendo com vocês. Eles não tinham. O que eles sabiam era que Moisés passava para eles. Né? E o que eles tinham era aqueles feitos só. Eles não tinham acesso, nem sabiam ler. Entendeu? Então, será que nós, naquela situação, nós também rejeitaríamos a Deus como eles fizeram? Não confiaríamos no nosso Deus? Fica aqui para pensar isso também. Né? Devemos pensar sobre isso. Então, Moisés sofreu, né? Por conta de ser fiel a Deus. Então, e Jesus diz que todos aqueles que decidissem servir a Ele iam sofrer, iam ser perseguidos. Porque a maioria das pessoas não compreende, por exemplo, a guarda do sábado. Então, começa a falar que as pessoas são carolas, que são muito, como é que fala a palavra? Rígidas, né, na fé, que são muito exageradas, né? Que
que vão demais, que não sei o quê, né? Aí fala, mas aí eu falo para vocês, tem igreja aí, a Universal, por exemplo, tem culto todos os dias, de segunda a sexta. Domingo a domingo, aliás. A minha igreja só tem culto quarta, sábado e domingo. E ainda acha que é muito rígido? Né? Só porque guarda o sábado, só porque a gente não come carnes imundas, só porque nós tentamos ser abstêmios, não tomamos bebida alcoólica, não tomamos café. Eu acho que a nossa igreja, eles não querem simplesmente ouvir a palavra, só pregar, não, nós queremos viver isso. Nós queremos é, honrar a Deus, glorificá-lo, não só com palavras, não só pregando, não só orando, não só cantando, louvando, mas também com o nosso corpo. Nós também nos preocupamos com a nossa saúde, pois a nossa orientadora, podemos dizer assim, nossa profetisa, Ellen White, ela nos ensinou e deixou esse legado para nós, que é para nós cuidarmos da nossa saúde também, não só de pregar a coisa. Né? A minha igreja ela se preocupa muito com a saúde. Tanto que a alimentação que a gente faz todo sábado, aqui na igreja que eu frequento, tem um almoço depois do culto. A gente almoça lá uma comida saudável, sem carne, tem carne de soja, tem saladas, tem feijão, tem macarrão, tem arroz, tem torta, mas tudo saudável. A torta é uma torta tipo de legumes, né? Tem salada de beterraba, cenoura, alface, tem a abóbora cozida, então tem tudo lá, né? Então, queridos irmãos, a gente tem que entender que, que a gente precisa cuidar também da saúde. E é isso que a gente tenta fazer ali, né? Mas, voltando ao assunto principal da meditação, nós temos que entender que vamos ser perseguidos. Não é porque você serve a Deus que você vai ver mil maravilhas. A Bíblia não ensina isso, pelo contrário. Ele falou que muitos seriam perseguidos e até mortos. Você vê que os apóstolos, todos foram mortos, os discípulos na época, todos foram mortos. O único que não foi morto foi João, porque Deus não permitiu que ele morresse. Porque tentaram matar João, jogaram ele no alvo de fervendo. E ele saiu ileso. Por quê? Porque não era o momento dele, ainda tinha uma missão para ele, que era escrever o Apocalipse, escrever as cartas de João, que foi escrito com ele já era na ilha preso. Né? E depois que ele não conseguiram matar, levaram ele para uma ilha e ele ficou preso naquela ilha lá, isolado. E lá ele morreu. Mas antes de morrer, ele escreveu essas cartas. Então, não conseguiram matar João. Mas os outros sim. Mas João sofreu. Foi perseguido. Entendeu? E todos nós seremos. E quando a segunda besta se manifestar, seremos mais ainda. Você vê que na época, quando o protestantismo começou a existir, nós, protestantes, fomos perseguidos e muitos foram mortos. Foi o caso de Martim, não, como é que é? Como é que é o nome dele? Martinho Lutero. Né? O Lutero, o outro lá, Suyug, lá, alguma coisa que fala assim, não lembro, nunca lembro o nome. Foi um caso que foram perseguidos e mortos porque eles estavam contra o poder maior da época, que era o catolicismo. Né? Então, Lutero acabou sendo morto por isso, né? As Bíblias eram proibidas, né? Então, queridos irmãos, você vê que Lutero ele descobriu uma Bíblia numa biblioteca, porque naquela época era proibido ter Bíblias, né? Era o momento que a primeira besta do Apocalipse surgiu, né? Foi quando a primeira besta veio. E aí o que aconteceu? As Bíblias eram proibidas, foram destruídas, e aquela estava escondida, guardada numa biblioteca. Lutero achou, ele que é um cara católico, começou a ler aquela Bíblia, se interessou em ler, e percebeu muitas coisas erradas que estavam acontecendo, e ele então começou a lutar contra aquilo, começou a fundar esse movimento protestante. Foi quando ele começou a ser perseguido, foi preso, tentaram convencer do contrário, ele falou, não, de jeito nenhum, e ele acabou sendo morto por isso, assim como o Zwingli, que as pessoas que falam, não como é que fala o nome do cara, também. Né, foi morto, né, ele seguiu a mesma trajetória de Lutero, né, e essa perseguição só acabou quando essa primeira besta foi apreendida, que foi o Papa Pio XII, né, ele foi preso por Napoleão e levado à França e lá ele foi morto, então aí acabou aquele poder e as pessoas voltaram a ter acesso à Bíblia, né, não sei se foi o Zwingli,
Ele escreveu um monte de Bíblias à mão, na tradução em alemão, se não me engano, era alemão. Em alemão, né, traduções que a gente usa até hoje, entendeu? E ele escreveu e começou a distribuir aquelas Bíblias. Imagina quanto tempo ele demorou para escrever cada Bíblia. Olha o tamanho de uma Bíblia, entendeu? Na época não existia computador, essas coisas, foi na mão. Imagina escrever uma Bíblia à mão. Quanto tempo você vai demorar para escrever isso? Compreende, queridos irmãos? Então, foi isso que aconteceu, né? E esses caras foram perseguidos e mortos, assim como todos serão. Nunca foi prometido para nós que nós seríamos felizes para sempre, felizes, se nós fôssemos fiéis, servos fiéis de Jesus Cristo, aceitávamos Jesus Cristo. Pelo contrário, Jesus disse que nós sofreríamos perseguidos até mortos. E quando a segunda besta surgisse, então, aí que seriam mais perseguidos ainda, né? Entendeu? Então, mas ele prometeu algo. Aqueles que fossem fiéis a ele, que fossem servos fiéis, que fossem obedientes a ele, seguissem seus ensinamentos, essas pessoas seriam amparadas por ele, é, seriam amparadas, seriam protegidas por ele, é, seriam consoladas por ele, seriam guiadas por ele, né? Seriam carregadas no colo por ele. Então, ele ajudaria a gente nesse momento difícil. Não que mil maravilhas, né? Tem gente que fala, fulano se converteu em tal igreja e ganhou um carro. Então eu vou me converter lá porque eu também quero ganhar um carro. Não é assim. Não é porque ele ganhou que você vai ganhar, não. Que nem eu, por exemplo, eu ganhei uma televisão depois que eu me converti. Então quer dizer que todo mundo se converteu na minha igreja para ganhar televisão? Não, ninguém mais ganhou, foi só eu. Mas eu ganhei essa televisão por quê? Por causa de tudo que eu estava fazendo e sofrendo, né? Primeiro, eu estava gastando uma grana para comprar vitamina para minha cachorra, minha saudosa cachorra, que já era sênior, era já mais do que idosa. Então eu comprava aquelas vitaminas e dava para ela ficar mais forte. Tanto que ela foi saudável a vida inteira. Até as últimas semanas, quando ela morreu, ela era totalmente uma fortaleza. Até muro ela pulava, ela corria, tudo para lá e para cá andava, estava sempre sorrindo, sempre comendo de tudo. Não tinha uma doença sequer, não adoecia. Né? Quando ela adoeceu, ela foi embora. Entendeu? Então, Deus viu que eu estava dando dinheiro, gastando dinheiro com a vitamina para ela, tratando muito bem ela, coisa que a dona não fazia. Né? Eu assumi essa coisa, a cachorra não era minha, era da caseira, e eu assumi essa, essa responsabilidade de cuidar dela. Às vezes eu fui embora e falei, deixa que eu vou cuidar dela. E eu cuidei. Eu prometi a cachorra, falei para duas, várias vezes, né? No dia que, que a dona dela foi embora, e depois, várias vezes durante a vida dela, quando ela teve, eu falei, vou ficar com você até o fim, não vou te abandonar. Onde eu for, você vai comigo. E às vezes que eu viajei, ela foi junto comigo. E eu cumpri o que eu prometi para ela. Fiquei lá dela até a morte dela. Entendeu? E Deus viu o que eu fiz por ela. Então, ele me beneficiou. Além disso, naquele momento eu tinha passado por uma situação muito mais difícil também, que foi cuidar da casa sozinho. Minha mãe caiu, quebrou o fêmur. E eu tive que cuidar de tudo sozinho. E ele viu o sofrimento que eu tive para cuidar de tudo sozinho. Então ele me deu força, me deu capacidade para fazer aquele serviço. E para completar, eu ainda fui injustiçado por uma pessoa. Minha mãe estava na cadeira de rodas, essa pessoa nos abandonou, estava nos ajudando, né? Na arrumação da casa, uma parte que era muito não vai sozinho, né? E essa pessoa virou as costas pra gente. Essa pessoa ainda ganhava, ela não ajudava de graça, não, ela ganhava. E ela virou as costas pra gente. Compreende, queridos irmãos? E aí Deus viu aquela injustiça e 2 dias depois, no dia dos professores, que é meu dia, que eu sou professor, né? Eu ganhei a televisão. Me ligaram e falaram que eu tinha ganho essa televisão no sorteio. Então, Deus viu. Mas não quer dizer que eu ganhei, que a pessoa que se converter na igreja vai ganhar. Não, ninguém mais na igreja ganhou. Mas a gente vê outras bênçãos na igreja, que nem, por exemplo, uma irmã da igreja lá, a irmã Vânia, ela, ela começou a frequentar a igreja no tempo que eu estava afastado, porque a minha mãe tinha caído quebrado o fêmur. Ela foi lá para a igreja, isso aí há 2 anos atrás. Ela ia para a igreja carregada, porque ela não conseguia nem andar, porque ela estava com um problema no esôfago e ela não conseguia se alimentar. Então ela emagreceu tanto, ela perdeu as forças, ela ficou fraca. Então ia na casa dela, carregava ela no colo e levava para a igreja. E o esôfago dela abriu. Ela voltou a comer, já tá até com uma barriguinha já, de comendo, e tá bem, tá forte. Aí ela precisa operar, trocar o esôfago por um tubo,
né? De vez em quando não dá para comer direito, aí ela põe na sonda, mas ela tá bem. Todo sábado na igreja ela tá lá comendo, se alimentando. Então quer dizer, não é uma bênção de Deus? Claro que é. Uma pessoa que estava praticamente já morta e tá aí bem, né? Eu vejo um outro irmão da igreja lá, que ele era, não sei se ainda é, ele era alcoólatra, estava sempre lá para a rua bêbado, né? Todo dia. Ele vem de família de alcoólatras, né? Avô, pai, ele, os filhos dele, tudo alcoólatra. E ele diminuiu, pelo menos, né? Não sei se parou 100%, mas você vê a diferença olhando para ele, né? Quanto ele rejuvenesceu, quando ele vem frequentando na igreja. Então, ele está tendo as bênçãos. Como eu já vi pessoas terem bênçãos em outras igrejas também. A minha tia, que não é dessa igreja, é de São da Graça. A minha outra tia em Minas, que é testemunha de Jeová. E sim, uma família, eu conheço meu amigo e a família dele, que são católicos. Então, eu vejo a bênção em todos os lugares. Você entende? Todas as igrejas. Então, não é porque a pessoa ganhou tal coisa que você também vai ganhar. Não, cada um tem as bênçãos da maneira que seja necessário. Aí você pode falar, mas a pessoa não pode mais. A pessoa cria uma bênção, coisa e a pessoa acabou morrendo. Morreu porque Deus a levou, porque achou que era a hora de retirar ela daqui. Na realidade, ele deu foi um presente para ela, né? Ah, mas morrer é um presente? É um presente. Vou falar mais sobre isso numa próxima meditação, mas morrer é um presente sim, porque é uma libertação desse mundo corrupto que nós vivemos, desse mundo imundo. Essa pessoa que morreu, se ela morreu em Cristo, se ela morreu acreditando em Deus salva, ela está lá descansando, esperando Jesus voltar. Aliás, para ela já voltou, porque ela não sente o tempo passar. Então, ela vai ressuscitar com Jesus voltando, já com Jesus já de volta, e ela vivendo já no paraíso. Ela não está sofrendo mais do que nós sofremos, a perseguição que nós sofremos, a, está sofrendo mais o que essas comidas erradas estão fazendo no nosso corpo, as doenças que nosso corpo acaba pegando por estar alimentando-se errado, as fraquezas, ela não sente mais nada disso, ela já está esperando, quando ressuscitar, já vai estar com uma vida de plena, só de saúde, de alegria, de felicidade, imagina isso. Isso não é um prêmio? Então, queridos irmãos, essa pessoa às vezes é levada por Deus como um prêmio, como Moisés, por exemplo. Foi um prêmio para ele ter morrido ali naquele momento. Pois ele foi libertado daquele martírio, aquele verdadeiro inferno que ele vivia. Né? E depois ele foi ressuscitado e está lá no céu com Deus. Foi ou não? Ele foi recompensado pelo esforço que ele teve lá, pelo tempo de sofrimento que ele teve. Né? Então, queridos irmãos, nós vemos o seguinte: Deus, ele ele abençoa cada um de uma maneira. Né? Não é porque vai ter um dom que outro também vai ter, não. Né? Tem igreja que fala que só quem tem o dom de línguas é que recebeu o Espírito Santo. O dom de línguas não é nem usado mais. Sabe por quê? Porque só o dom de línguas ele era usado porque naquela época só tinha os apóstolos, aqueles discípulos pregando o nome de Deus. Então tinha outras pessoas de outras línguas que precisavam ouvir aquelas mensagens. Então eles falavam e aquelas pessoas entendiam que eles falavam na língua deles. Entendeu? Então, que nem eu aqui estou falando com vocês em português. Aí faz de conta, tem alguém que fala espanhol que está me ouvindo aí da Argentina, outro está da Itália está me ouvindo, outro da Alemanha, outro do Japão, e cada um está ouvindo eu falar no idioma deles, sem tradução, sem nada. Você entendeu? No idioma deles, né? Sem dublado, sem nada disso. Então, isso é o dom de línguas, entendeu? E aconteceu lá. Pedro pregava, ele era cananeu, ele pregando em aramaico, né, que era a língua deles, e o grego estava ouvindo em grego, o romano estava ouvindo em latim, que era a língua dos romanos, o outro lá estava ouvindo a língua deles, cada um na sua língua materna. Tanto que eles perguntaram, esses homens não são cananeus? São. E como que eu estou ouvindo eles falar na minha língua? Entendeu? Então isso eu estou dizendo. Então, para que hoje? Se hoje nós temos Google Tradutor, hoje nós temos inteligência artificial, hoje nós temos pessoas que são poliglotas, tem necessidade do dom de línguas? Claro que não. Claro que não. Né?
Então Deus não vai dar o dom de línguas para coisa, né? E não é esse dom de línguas falar uma coisa que ninguém entende, não. É falar uma língua que já é existente que você nunca estudou, né? Como já estudamos sobre isso também. Tá certo, queridos irmãos? Então, cada um recebe a sua bênção. Ele vai nos abençoar, ele vai nos amparar, ele vai nos ajudar. Mas sofrer nós iremos. Porque não adianta. Então, nós vamos perder o emprego? Sim. Eu não perdi meu emprego? Perdi. Então, mas Deus está me apoiando. Deus me deu força. Logo depois que eu perdi meu emprego, eu não perdi a minha cachorra um mês depois? Perdi. E não estou aqui. Meu pai ficou 4 meses doente. Deus não me deu força? Deu. Minha mãe ficou um ano, praticamente, sem poder fazer nada. Quase um ano sem fazer nada. E eu tive que assumir a casa. De maio até dezembro, ela praticamente não fazia nada. Até novembro, ela não fazia nada. De novembro para frente, ela começou a fazer uma coisa de casa. E eu não assumi a casa? Assumi. Eu tenho condição física? Não tenho, mas Deus me deu capacidade. E eu assumi. Então, é exatamente isso que ele faz. Nós não temos capacidade, mas ele dá capacidade. Então, a minha mãe se machucou. Eu não tinha competência para cuidar da casa sozinho, mas ele me capacitou e eu cuidei. Eu passava pano, eu fazia comida, eu lavava roupa, punha no varal, tirava, guardava, eu levava na cama, dobrava na cama, e aí eu guardava, e eu dava banho nas cachorras, e eu cuidava das cachorras, cuidava de galinheiro, lavava galinheiro, molhava a horta, cuidava de horta, plantava na horta. Eu estava aqui fazendo tudo, e Deus me capacitou. Eu tenho condição de fazer? Não tenho. Eu tenho tendinite nos 2 braços, nos 2 ombros, no cotovelo esquerdo. Eu tenho bursite no pé. Eu tenho arritmia. Eu não tenho capacidade. Mas Deus pegou e me capacitou para que eu pudesse fazer. Porque Ele capacita. E é isso que Ele faz. Ele capacita a gente para aguentar aquele sofrimento. Então, quando nós estamos no sofrimento, Ele dá a capacidade da gente suportar aquilo e vencer. É o que eu vejo da minha tia lá em Minas. Ela é o principal exemplo disso. Ela é testemunho de Jeová. E ela é uma pessoa que tem inúmeras doenças. Ela está com 92 anos, quase 93, agora em maio, março. Ela vai fazer 93 anos. Mora sozinha, com 2 cachorras. Ela faz as coisinhas dela. Pelos limites dela, da saúde, ela anda chamando uma moça, uma diarista, que vai lá 1, 2 vezes por semana. E dá uma tapa na casa, uma coisa. E ela só mantém a limpeza. E ela faz a comida dela, ela faz as coisas que ela pode. Ela quase não sai de casa mais, porque ela não pode, né? Por da saúde, mas ela tá na casa dela. Ela mora lá em Caldas, em Minas Gerais. Ela pega, liga no mercado, o mercado leva as coisas para ela em casa, liga no açougue, leva as coisas em casa, né? Aí ela chama lá o conhecido, vai no banco para ela, faz as coisas. Então, e ela vai vivendo em casa desse jeito, mas ela tá na casa dela, morando sozinha, fazendo as coisinhas dela, toma banho, faz comida, faz tudo. Por quê? Porque Deus dá força para ela, dá capacidade. Muita gente com 1 milésimo do que ela tem, não sai nem da cama. Ela tem desgaste na bacia, desgaste nos fêmurs, ela tem artrite, tem osteoporose, tem bronquite, tem angina, tem hipertensão, tem labirintite, tem uma doença que vai entortando os dedos, a coluna, tudo, ela tem os dedos todo torto. Quando ela tá tão torta, tá pressionando os rins, ela com o coração fraco, ela com angina, e ela tá lá, porque Deus dá força para ela. Eu nunca vi uma pessoa com tanto problema, ela toma um coquetel de remédio, tem uma hernia de hiato, hernia no esôfago, e nunca vi uma pessoa com tanto problema e consegue viver, ainda sorrir dos problemas, ela ri, por quê? Porque o riso é um remédio, e isso ajuda ela ri dos próprios problemas, entendeu? As cachorras dela, às vezes, adoecendo, e ela tendo que cuidar das cachorras, desse jeito ela cuidava. Pegava a cachorra dela, que é pesada, que deve estar pesando já uns mais de 20 quilos, ela não é tão grande, é de porte médio, mas ela tá gorda. E ela pega a cachorra, põe na cama lá e dá remédio pra cachorro. E ela tá lá, porque Deus dá capacidade para ela, Deus capacita ela. E assim é com todo mundo que é fiel a Deus, que é servo de Deus, ele capacita. E é isso que eu falo para vocês que ele faz. Então todos nós vamos sofrer? Vamos sofrer, com certeza. Vamos ser perseguidos, podemos ter desilusões, podemos sofrer certas perdas, mas Deus está aqui para nos capacitar a superar, para nos amparar e nos dar a capacitação necessária para superar aquilo ali, para suportar. Entendeu? E, né, como minha mãe falou, não sei como é que hoje está sendo tão forte quando eu perdi minha cachorra.
Dentro do momento eu chorei, fiquei muito desesperado. Mas ali, no mesmo dia, um pouco eu estava mais calmo, no dia seguinte eu estava normal. Não sei como é que eu tá mais forte do que eu não imaginava que eu ia sofrer mais do que ele, né, com o perda da cachorra, né, porque ela era minha, ela gostava de mim, né? Mas Deus me amparou para que eu pudesse suportar. Já que até hoje, às vezes eu lembro, não, eu choro, minha voz embarga, porque eu sinto falta dela. Mas Deus me ampara para que eu possa, me conforta, para que eu possa suportar a falta dela e a perda dela. E é isso que ele faz com todo mundo, queridos irmãos. Ele vai amparar. É isso que Jesus prometeu. Não prometeu que ninguém iria viver feliz o tempo inteiro, que não ia sofrer nada. Ele prometeu que ele ia amparar todos aqueles que estivessem sofrendo. Que o Espírito Santo estaria aqui para amparar e que nós seríamos amparados, consolados, capacitados para superar aquele momento. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. Muito obrigado a todos. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Vamos agora fazer uma oração de encerramento. Pai nosso, santificado seja o seu nome. Muito obrigado por mais essa meditação. Que você possa capacitar os nossos corações aqui, todos nós, inclusive o meu, para que nós possamos entender a mensagem de hoje, que nós possamos absorver tudo isso e aprender com tudo isso, e se transformar em pessoas melhores, e entender que jamais nós vamos viver mil maravilhas, mas que o Senhor estará aqui para nos amparar, nos confortar, tá? Nos capacitar, tá certo? Vai estar aqui para nos carregar no colo se for necessário. O Senhor estará aqui para nos ajudar e nós vamos sentir amados sempre com o Senhor. Então precisamos que o Senhor esteja aqui ao nosso lado, meu Pai. Muito obrigado por mais essa meditação. Obrigado por me usar mais uma vez como instrumento. E sim, essas mensagens servem também para mim, eu sei disso. E vou aproveitá-las para eu evoluir também. Muito obrigado, queridos irmãos. Que a graça esteja com todos nós, agora, hoje e sempre. Amém. Tchau, queridos irmãos. Tenham um bom fim de dia para vocês.